Por que a gente complica tudo? O que isso revela sobre nossa mente? Antes de começar, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Você sente que complica as coisas mais do que deveria? Sua resposta pode ajudar outras pessoas a perceberem padrões que ainda não enxergam. Agora, pense por um momento. Quantas vezes algo simples na sua vida acabou se tornando um problema enorme? Uma mensagem que você ficou pensando demais antes de enviar, uma decisão que parecia pequena, mas virou um dilema, uma conversa que poderia ter sido direta, mas se transformou em um cenário cheio de possibilidades, dúvidas e medos. Por que a gente faz isso? Por que complicamos tanto aquilo que no fundo poderia ser simples? A primeira coisa que você precisa entender é que isso não acontece por acaso. Existe um mecanismo por trás disso. E esse mecanismo começa com algo que parece positivo, a nossa capacidade de pensar. Pensar nos permite analisar, prever, planejar. Pensar nos ajuda a evitar erros, pensar nos dá a sensação de controle, mas existe uma linha invisível entre pensar e pensar demais. E quando você ultrapassa essa linha, tudo muda. Pensar demais não traz clareza. Pensar demais cria ruído. Quando você começa a analisar excessivamente uma situação, sua mente começa a gerar possibilidades, e quanto mais possibilidades aparecem, mais difícil fica decidir. Você começa a imaginar cenários que ainda nem existem. E se der errado? E se a pessoa reagir mal? E se eu me arrepender depois? E se não for a melhor escolha? Perceba uma coisa importante. A maioria desses pensamentos não está baseada em fatos, está baseada em medo. E o medo tem uma característica muito específica, ele amplia. Ele transforma algo pequeno em algo grande. Ele pega uma dúvida e transforma em um problema. Ele pega uma possibilidade e transforma em certeza negativa. E quando o medo entra, a simplicidade sai. Mas isso é só o começo. Outro fator que faz a gente complicar tudo é a necessidade de controle. Nós queremos saber o que vai acontecer, queremos prever o resultado, queremos garantir que não vamos errar. Só que a vida não funciona assim. A vida é incerta. E quando você tenta controlar algo que é naturalmente incerto, você entra em conflito. Esse conflito gera mais pensamento, mais análise, mais tentativa de prever o imprevisível, e isso cria complexidade. Você começa a tentar resolver coisas que ainda nem aconteceram. E quanto mais você tenta resolver antes do tempo, mais complicado tudo fica. Existe também um outro ponto importante, a busca pela escolha perfeita. Muitas pessoas não querem apenas escolher, elas querem escolher certo, querem a melhor opção possível, querem a decisão ideal, querem evitar qualquer erro. Mas isso cria um problema, porque na maioria das situações da vida não existe escolha perfeita, existem apenas escolhas possíveis. E quando você exige perfeição, você paralisa. Você começa a analisar cada detalhe, cada cenário, cada consequência. E quanto mais você analisa, menos você decide, porque sempre vai existir uma dúvida, sempre vai existir um risco, sempre vai existir uma variável que você não controla. E isso trava. Outro fator muito forte é o medo do julgamento. Muitas vezes você não complica a situação por causa da situação, você complica por causa do que os outros vão pensar. E se acharem que eu errei? E se me julgarem? E se eu parecer fraco? E se eu fizer a escolha errada na frente dos outros? Perceba, a situação em si pode ser simples, mas quando você adiciona o olhar dos outros, ela se torna pesada. Você deixa de tomar decisões por você e começa a tentar prever a reação dos outros. E isso aumenta o número de variáveis. E quanto mais variáveis, mais complexidade. Existe também o hábito. Se você passou muito tempo pensando demais, analisando demais, duvidando demais, isso se torna automático, você nem percebe mais. Você acredita que está sendo cuidadoso, quando na verdade está sendo excessivo. A mente se acostuma com esse padrão e começa a repetir, sem questionar. Outro ponto importante é que a mente humana não gosta de vazio, ela precisa de algo para ocupar. Então, às vezes, ela cria problemas, cria dúvidas, cria cenários, cria complexidade, não porque existe um problema real, mas porque ela precisa de algo para trabalhar.
e isso faz com que você complique até situações neutras. Mas talvez o ponto mais profundo seja esse. Complicar dá uma sensação de segurança. Quando você pensa muito, analisa muito, cria vários cenários, parece que você está mais preparado, parece que você está mais no controle, parece que você está evitando erros, mas isso é uma ilusão, porque na prática você não está resolvendo, você está adiando, adiando a decisão, adiando a ação, adiando o movimento. E enquanto você adia, a vida continua. Existe também uma ligação direta entre complicação e procrastinação. Quanto mais complexo algo parece, mais difícil fica começar. E quanto mais difícil fica começar, mais você adia. E quanto mais você adia, mais aquilo cresce na sua mente. E vira um ciclo. Complica em, trava em, adia, inha cresce, inha complica mais. Outro fator importante é a comparação. Hoje, você não olha apenas para a sua decisão. Você olha para a decisão dos outros, vê caminhos diferentes, vê resultados diferentes, vê possibilidades diferentes, e isso confunde, porque antes você tinha poucas opções. Hoje você tem muitas, e o excesso de opções não traz liberdade, traz dúvida. Quando existem muitas possibilidades, fica mais difícil escolher, porque você sente que pode estar perdendo algo, e esse medo de perder uma opção melhor complica tudo, mas existe algo ainda mais profundo. A dificuldade em aceitar o simples. O simples exige ação, o simples exige decisão, o simples exige movimento. E isso exige coragem, porque quando você simplifica, você precisa agir, e agir traz responsabilidade. Então, muitas vezes a gente complica, não porque precisa, mas porque evita agir. Complicar vira uma forma de fuga, uma forma de continuar pensando sem precisar fazer. Mas existe uma verdade que muda tudo. A maioria das coisas que você complica poderia ser resolvida com uma ação simples, uma conversa direta, uma decisão objetiva, um passo pequeno. Mas para isso, você precisa sair da mente e entrar na ação. Isso não é confortável, mas é necessário. Talvez a pergunta não seja por que a gente complica tudo. Talvez a pergunta seja: o que você está evitando quando complica? Evita decidir, evita errar, evita se expor, evita assumir responsabilidade, porque no fundo, complicar protege. Protege você do desconforto de agir, mas também impede você de avançar. A simplicidade não é falta de inteligência, é clareza. É saber o que importa e ignorar o que não importa. Mas para chegar na simplicidade, você precisa atravessar o ruído, precisa perceber quando está pensando demais, precisa perceber quando está criando problemas, precisa perceber quando está se afastando da ação. E isso exige consciência. Consciência para parar, consciência para observar, consciência para simplificar. A pergunta final não é porque a gente complica tudo, é se você está disposto a parar de complicar e começar a agir. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe um comentário. Você percebe que complica mais do que deveria? Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho, porque às vezes o que você precisa não é de mais respostas, é de menos complicação. Um grande beijo, até o próximo vídeo.